do nosso intervalo e a gente está aqui na nossa entrevista com o Dr. Eric Endrillo. É um prazer imenso estar recebendo você aqui nesse programa. Realmente a TV União fica alegre e contente com sua presença. Eu que agradeço aqui vocês todos. Nós estávamos num assunto aqui bem interessante, a gente estava conversando aqui que não tem como você escapar do tributo. Realmente todo cidadão é um dever que a gente precisa arcar aí como cidadão no estado de direito que a gente vive. E eu quero te fazer essa pergunta, aproveitando a deixa. Doutor, você acredita que a distribuição tributária no Brasil ela é justa? Essa é uma pergunta que sempre é feita nos seminários, nos simpósios, nos programas que discutem tributação, né? Veja, respondendo isso de uma forma mais direta, eu diria que não. Grosso modo, não. E vou lhe dizer o porquê. A base da tributação no Brasil, ela se centra no consumo. Então, assim, onde os entes políticos, União, Estado, município, mais buscam recursos tributários é em cima das coisas que nós consumimos. O automóvel que a gente compra, né, o supermercado que a gente faz, o pão, o relógio, o sapato, os bens de consumo, de modo geral. Uhum. Né? Quando você tem um sistema tributário centrado nessa premissa, você tem uma arrecadação muito maior, porque você acaba tributando aquilo que, dentro de um contexto de uma sociedade que é consumerista por definição, né? Então você tem uma escala de arrecadação muito grande. Basta imaginar aqui que cada automóvel que para num posto de gasolina e pede para encher o tanque, ali estão incidindo vários tributos nesse consumo, tanto federal quanto estadual ou distrital. Então, a carga tributária em cima dessa premissa, ela gera para o Estado, na minha visão, uma arrecadação muito maior. Agora, onde está o problema? Está o problema no próprio modelo. É porque quando você tem um sistema tributário melhor moldado e mais justo, ele procura, dentro do possível, levar em consideração a situação específica da pessoa, do que ela possa contribuir para esse sistema. Sim. Né? Então, em tese, dentro de uma visão até mais utópica, quem ganha mais deveria pagar mais, quem ganha menos deveria pagar menos, e por aí vai. Mas no modelo de consumo isso não funciona. Né? Então a gente sempre tem o exemplo clássico. Né? A pessoa entra no supermercado, duas pessoas entram, uma pessoa assalariada e outra tem um rendimento melhor. Ambos pretendem passar o final de semana e comer arroz. Então vão comprar lá o pacote de arroz, não é? Sim. O pacote de arroz, ao ser comprado, o preço dele vai refletir a margem do lucro do comerciante e mais os custos, dentre eles o tributário. Sim. Então ali dentro do preço está alojado a tributação sobre esse consumo. Então, na hora que a pessoa pegar na prateleira o saco de arroz, o preço que ela vai pagar lá no caixa não vai levar em consideração a situação específica dela, vai levar em consideração do próprio produto, né? Então, lembre-se, entrou um assalariado e uma pessoa com a renda melhor, e elas compram o quilo do arroz, elas estão experimentando, por absorção, o mesmo custo tributário. Estão, né? Então, só que você está jogando uma carga tributária nas costas de quem ganha melhor, igual quem ganha pior, porque você tem a premissa do consumo, né? E quando você tem isso no consumo, é difícil você fugir dessa situação, né? Você teria, para poder fazer um escalonamento, você teria que ter algo que eu nunca vi, que é você ter uma prateleira, por exemplo, do quilo do arroz para quem ganha um salário mínimo, é um preço tal para quem ganha... E essa adequação, ela é de difícil mensuração e, pode dizer, quase que impossível, né? Utópica. Ela é utópica, né? Então, a mesma coisa acontece com o relógio, com o sapato e etc. Está tudo embutido ali. Então, ele é um sistema que ele gera essa injustiça porque ele trata meio que de igual as pessoas que estão ali em situações diferentes, né? Então, uma vez eu até vi uma expressão interessante dizendo que esse é um sistema de Robin-Hoodiano às avessas, né? Que a figura lendária de Robin Hood tirava do rico para dar ao pobre, né? E o sistema no consumo, ele como trata todos iguais e joga a carga tributária para todo mundo de modo igual, você acaba gerando uma desigualdade no tratamento tributário. Então, por conta dessa premissa, eu acho que o sistema ele é injusto, ele poderia ser melhor calibrado, né? A partir de mudança na legislação,
e se, digamos assim, desenvolver projetos diferentes, de um olhar, criando-se um novo modelo de se cobrar tributo no Brasil. É verdade, doutor. A gente tem toda essa questão envolvida de incidência do tributo. A gente sabe que, às vezes, um aumento ali no gás, algo nesse sentido, não seja tão significativo para determinadas classes da sociedade. Porém, para alguém assalariado, a gente sabe que a realidade em massa do Brasil são essas pessoas, microempresas e pessoas que fomentam esse negócio. Então a gente tem uma parcela gigante da população aí que é assalariada, e essa incidência realmente pesa bastante. A gente tá vendo várias reportagens, inclusive, só um parêntese aqui, inclusive nesse momento de pandemia, reportagem de pessoas mesmo que não estão tendo, não come carne mais, não estão mais podendo gozar de alguns luxos que na verdade nem luxos são, né? Deveria ser realmente o mínimo ali proporcionado a qualquer cidadão. A gente não está vivendo um momento fácil, né? E nesse sentido, você acredita que é interessante estar tendo toda uma discussão no Congresso sobre a reforma tributária? E eu gostaria de saber o seu ponto de vista. É interessante? É importante que o Brasil passe por uma reforma tributária? Olha, essa pergunta também é muito recorrente, e eu digo o seguinte: é importante que o Brasil faça uma reforma tributária. Eu diria até que, para além de importante, é imperioso, né? É necessário. O Brasil, como eu disse, tem várias distorções, né, que a gente chama de uma espécie de dislexias no campo da tributação, e cujo qual só quem pode ajeitar isso mesmo é o legislador, né, mudando o modelo de tributação. Um dos maiores problemas que se tem no Brasil na área tributária, para além da questão em si do tributo alto no consumo, é o excesso de burocracia, né? Sim. Então, se você hoje verificar e fizer um pente fino na nossa legislação, você vai ver que o dever que o comerciante, o industrial, tem de apresentar a declaração, apresentar documentos para a autoridade fiscal, são inúmeros. E isso gera um custo enorme. Pra você ter uma ideia, uma vez eu visitei uma indústria, junto com os colegas, uma indústria de cosmético. Sim. E essa indústria, ela tinha um portfólio de produtos muito famosos, né? Muito conhecidos no nosso país. E ela vende para o Brasil todo. E uma coisa que nos surpreendeu foi o seguinte: na indústria de cosmética, que é uma indústria química, né? Engenheiros químicos, na parte da produção dela propriamente dito, ela tinha um número de pessoas quase que a metade do que o departamento de controle fiscal e contábil. Ou seja, ela despendia mais recursos para fazer controle de normas tributárias do que na pesquisa propriamente dita, na evolução dos seus produtos. E isso deve significar alguma coisa. E um modelo desse não pode permanecer, né? Esse monstrengo da burocracia que se torna muito grande, maior do que o próprio negócio em si, né? Você pode imaginar que uma empresa que ela tem uma maior preocupação com normas periféricas que não dizem respeito ao seu negócio propriamente dito, é porque é um sistema muito pernicioso, né? Sim. Então essa reforma, eles estão tramitando algumas reformas no Brasil, tributárias, e aí tem para todo gosto, né? Então, por exemplo, você tem reformas que tramitam reforma que tramita na Câmara, que ela faz uma espécie de um enxugamento de siglas. Então hoje você tem uma sopa de letras, né? Aquela sopinha das crianças cheia de letrinhas, é igualzinho. IPI, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL são tributos que o brasileiro paga. Sim. Né, em relação à sua pessoa jurídica. Então, qual a ideia? Centralizar isso numa espécie de um IVA, que é um tributo único, né? E com isso tirar esse monte de burocracia e jogar tudo numa só. Então, para cada tributo tem uma realidade contábil, se tem um só, enxuga. Então, torna-se menos burocrático. Mas, ao mesmo tempo, também precisaria que esses impostos, ou esse imposto que aglutinaria toda essa base, tivessem alíquotas mais suaves.
e promovessem de verdade duas coisas que o brasileiro quer. A desburocratização, que eu acho até que esses modelos de reforma Sim. tentam fazer isso, mas diminuir a carga tributária no consumo. E aí, me parece que o resultado disso é um pouco mais tímido. Porque o Estado parece assim, ele concorda em ser menos burocrático, mas ele não está concordando muito em diminuir drasticamente essa carga tributária. Então, como tudo é uma evolução, se a gente conseguir ser menos burocrático numa primeira etapa, já ganhamos uma batalha. E lá na frente se tentaria, dentro de uma outra composição política, fazer a mudança. Mas há um problema sério aí para matar esse tema. É que o imposto que mais onera o consumo é o ICMS estadual. Né? São os ICMS de cada estado. E não há, assim, ainda um consenso político de que esse imposto ficaria dentro dessa sigla que absorveria a ideia de alguns tributos sobre o consumo. Porque os governadores têm medo de perder uma receita, de ficar na mão de repasse, né? Uma coisa até política. Então, pode ser que não se consiga isso, porque a reforma tributária ela é uma reforma política no sentido da vontade de um Congresso Nacional, Sim. né? Então, de fato. Se o ICMS ficar de fora, pode ser que o impacto dessa diminuição no consumo seja mínimo menor do que a gente gostaria, né? Agora, por exemplo, algumas coisas eu já acho que avançou. É o caso de algumas tributações sobre a renda, patrimônio, serem vistos com uma maior intensidade, que é um modelo mais ou menos que alguns países praticam, principalmente na OCDE, que é onde o Brasil quer entrar. Então ela tem um figurino de tributação e o Brasil está um pouco longe dos modelos deles. Mas enfim, eu sou muito esperançoso, apesar de já ter visto vários modelos de reforma sufragarem, ficarem ali longe da realidade, mas a gente tem que ter, sim, vamos dizer assim, a ideia do otimismo, né? De que dias melhores virão e que o Brasil vai conseguir, se Deus quiser, politicamente, ter uma relação tributária que seja bom para o Estado, mas também seja bom para a população. Hoje, eu só vejo um sistema que, entre aspas, privilegia, talvez nem seja essa palavra, mas eu vou usar, um olhar de arrecadatório, né? E o cidadão tem que se submeter a toda essa burocracia com carga tributária alta dentro de um mundo muito caótico, né? O investidor internacional fica louquinho com isso. Fica. Eles ficam sem entender. Precisa existir um equilíbrio. Não dá para ter uma relação onde só o fisco, onde só o Estado pensa nele, pronto. Porque tudo bem, o argumento é válido, mas a gente está pensando numa maior arrecadação, porque isso vai se reverter para a população. Mas isso não pode ser um argumento incontestável, não pode ser... Peraí, como que é feita essa distribuição? Realmente está indo para a população? Realmente é dessa forma que o Estado está? E aí, por isso, a importância do cidadão, né, na figura, com o nome do nosso programa, fazendo um link, consumidor, que faz esse consumo de produto, serviço, e, de certa forma, tem que arcar ali com aquela obrigação. Então, não pode ser uma relação só de você dar ao Estado. Precisa ser uma relação de realmente, peraí, Estado, como você tem distribuído esse tributo? Peraí, Estado, você tem arrecadado da forma correta? Você tem arrecadado na quantidade certa ou você tem onerado a mais o consumidor ou aquela pessoa que está ali naquele dever de pagar o tributo? Então, tudo isso envolve, né, para você que está em casa, envolve nosso papel como cidadão. Não é fácil, porque é algo que está, realmente o cidadão está aqui, essas discussões estão um pouco acima até da compreensão do cidadão comum. Mas é importante que você seja esclarecido minimamente para poder raciocinar, e eu acho que falta muito esse esclarecimento nas escolas, faltam esclarecimentos básicos sobre direitos básicos do cidadão. A pessoa entra na creche, na escola, não é creche, é maternal que fala, né, 6, 7 aninhos ali, vai terminar o ensino médio com 17, 18 anos, então teve toda a trajetória, não teve uma aula sobre direito constitucional sequer na escola. Então a gente vê várias coisas erradas no sistema, né? A gente
infelizmente, não que a gente não se propõe a resolver, mas a gente sabe que às vezes o nosso papel é mínimo, mas eu acredito que, por exemplo, com esse programa, a gente já esclarecendo o cidadão, já é um passo adiante. Como você bem mencionou, às vezes a gente pode não conseguir ganhar a batalha inteira, mas vencer uma etapa ali já é um progresso. Concordo, acho que nós vamos construindo a nossa democracia paulatinamente, né? Sim. Ela ainda é uma democracia jovem, se comparada com outros países, né? E ela vai se reinventando e, ao mesmo tempo, ela vai se construindo a partir de toda a evolução que o Estado naturalmente tem, a partir do olhar da história, do contexto, né? Sim, então, com certeza. já fomos talvez pior lá atrás, no aspecto tributário, em termos de transparência. Né? Então, hoje você tem um programa desse que a gente está aqui discutindo com todo o seu telespectador, esses aspectos, né? Isso há 20 anos atrás era meio que impensável, assim, não havia essa condição. Então, as pessoas não tinham acesso a informações como essa para que elas pudessem refletir, né? E tributação e cidadania, elas andam em conjunto, porque se o Estado depende do tributo para se organizar e o cidadão compra o produto que está em tributação dentro, então há um imbricamento de interesse que tem que convergir, não tem que divergir, né? E na atualidade há mais divergência do que convergência nisso, né? E às vezes por falta de conhecimento e às vezes mesmo por interesses políticos, no sentido do Estado e, enfim, é uma batalha que eu sou entusiasta dela, mesmo sabendo de todas as suas dificuldades naturais. É verdade. O Estado também precisa do cidadão. Precisa. E agora nós vamos chamar o nosso intervalo mais uma vez. Tome uma água rapidinho, porque a gente já volta, viu? Até logo.